Muito bem, vamos dar prosseguimento então. E na aula anterior eu tinha falado para vocês que os computadores só podem se comunicar se estiverem na mesma rede. Está correto isso, tá? Mas com um elemento chamado roteador, é possível você fazer comunicação entre duas ou mais redes, tá certo? Mas a princípio nós não vamos trabalhar com esse elemento descrito como roteador, tá? Então vamos apagar aqui, vamos clicar aqui e excluir, tá? Voltando aqui a nossa seleção. Falei para vocês o seguinte, para que eles se comuniquem, eles têm que fazer parte da mesma rede. Vamos entender um pouco mais sobre redes, tá? Na aula anterior eu havia dito que você tem, por exemplo, modelos como o /24, /25, entre outros. São modelos baseados em CIDR. Tá? CIDR é a divisão de uma rede em redes menores, tá? Onde você pode aumentar o número de hosts e também você pode aumentar o número de subredes. Como é que funciona isso? Para começar, vamos falar sobre o /24. Pense no /24 como uma única rede, tá? Onde esta rede ela tem 254 hosts, ou seja, você pode endereçar 254 máquinas. Essa numeração 256 é o total. Por que você tem um -2? O -2 é porque o primeiro endereço e o último endereço são respectivamente utilizados para o endereço da rede e o broadcast, tá? Então, menos estes dois elementos, nós temos 254 possibilidades de endereçamentos de hosts, tá? Que são dispositivos configurados, tá? Então, o número de redes e subredes aqui nós temos uma rede apenas, que é o /24, e aqui um pouco mais abaixo nós explicamos como calcular o último número aqui da máscara. Então, são 256 menos 256, que são o total, tá? Então dá 0. Então fica aqui o 0 representando o /24. Nós temos também o /25, o 26, 27, 28, 29 e 30. Como é que podemos estudar um pouco mais sobre isso aqui? Antes, eu preciso explicar para você que também existe o /23, /22, então não é do /24 em diante apenas, tá certo? Mas vamos focar aqui. O /25, você tem o 128 menos dois elementos, que dá 126 possibilidades, mas da onde vem esse 128, esse 64, esse 32? Observe o seguinte, para você entender bem, você pode criar uma coluna parecida com essa como eu fiz e colocar os elementos /24, 25 e até o /30. E você tem que entender o seguinte, a possibilidade de endereçamento aqui são de 4 possibilidades. Então, menos os dois, que são o ID e o broadcast, dá 2. Então, você fica com duas possibilidades de hosts aqui. Mas observe que aqui você sempre dobra à medida que você diminui a barra. Então, em 30 você tem 4 elementos possíveis, menos os dois, broadcast e rede, dá 2 hosts possíveis. Então, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então você tem menos os dois, a possibilidade de hosts. A possibilidade de subredes já é o inverso. Você tem aqui
1/24, você tem apenas uma única rede possível. Quando você aumenta a barra, você tem o dobro de possibilidade de subredes. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aqui é a maneira de você calcular a máscara. Você pega este elemento, 256 menos este elemento, você vai ter a máscara, tá? Isso aqui é mais como chamam de macete. Aqui, ó, observe, você vai ter a possibilidade aqui de saber qual é o ID. ID não, o número binário, decimal, para representar o binário, tá certo? E assim por diante. Então fica muito mais fácil para você gravar o número de hashes. Ele em barra 30 é 4, depois dobra 8, 16 e menos os dois elementos, que é o ID e o broadcast. Para entendermos melhor isso aqui, você pode pegar uma tabela. Aqui está a tabela, tá? Onde existem aqui uma quantidade entre o barra 24 e o barra 30 de todas as possibilidades. Então, aqui é fácil você entender o seguinte: este barra 30 aqui, ele tem 4 possibilidades, entendeu? Então, são essas 4 possibilidades, e você tem, sendo o primeiro, lembra do menos 2, 4 menos 2, então o primeiro é o ID da rede, o segundo é o broadcast, tá? Então, observe que, por exemplo, dentro deste barra 29 aqui, nós temos, lembra lá, o dobro são 8 elementos. Então, dentro aqui do barra 29, você tem 6 possíveis, porque é 8 menos 2, ID e broadcast. Observe também que este barra 30 está dentro deste barra 29. Então, se você quiser utilizar um endereço barra 30, por exemplo, você pode pegar esse primeiro elemento, aqui, essa primeira subrede. Então, aqui você já tem uma segunda subrede, aqui você já tem uma terceira subrede, e vamos explicar basicamente esse aqui. Se você quer usar um barra 30, então você pode, por exemplo, pegar essa primeira subrede. Então, você pegou essa primeira subrede e vai utilizar. Se você quiser fazer a comunicação, por exemplo, entre dois pontos, pode ser aqui, por exemplo, fazer a comunicação entre essas duas máquinas. Você pode muito bem utilizar para economia de IP 1/30, já que você vai usar um IP aqui, tá? Utilizando aqui essa área, e você pode utilizar também um outro IP aqui, que é o segundo. Então, um seria o ponto 1 e o outro seria o ponto 2/30. Digamos agora que o número de máquinas aumentou. Se eu colocasse aqui um terceiro elemento, por exemplo, eu chego aqui e coloco um terceiro elemento, aquele barra 30 não vai dar mais conta, porque eu só tenho 2 endereços possíveis. Eu teria que pular aqui para um barra 29. Imagine você que eu tenha, na verdade, duas redes, tá? Lembrando aqui que para a comunicação entre duas redes a gente tem a figura do roteador, tá? Eu vou colocá-lo aqui a princípio, mas nossa intenção no momento, vamos lá aqui, nossa intenção no momento não é fazer a comunicação entre eles, tá? É só para explicar para você que a comunicação entre duas redes só é possível com o roteador. Vamos colocar aqui mais aquele exemplo anterior, coloca aqui, mais o switch. Pronto. Então, aqui fica a explicação para você, tá? Então, aqui eu posso utilizar um barra 30, nessa área eu posso utilizar um barra 30, no entanto, nessa eu não posso. Finja o seguinte, finja que eu utilizei aquele primeiro barra 30 aqui. Então, eu tenho aqui os elementos que são o IP.1 e o daqui o IP.2. Seguindo a mesma lógica, eu não posso simplesmente pegar e usar na minha outra rede este elemento. Por quê? Porque eu já usei aqui no barra 30.
Então, como pegar o barra 29 para utilizar? Vá para o próximo. Então, o próximo que está livre é este aqui. Já que eu não usei estes barra 30 aqui, eu já posso pegar esse barra 29. Entendeu? Então, vamos fazer essa simulação? Então, vamos lá então. Vou pegar aqui, numerar, configurar aqui cada um, tá certo? Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar primeiro este elemento aqui. Então, aqui em interfaces, nós vamos colocar estático como tá e vamos imitar essa tabela, tá? Vamos fazer uma imitação. Nós temos 16, 30, 46, 1. Então, 16.30.46.1. Esse seria o primeiro elemento. Como nós estamos falando de que é um barra 30, nós temos que manipular a máscara então. Então, 255, 255, 255 e tá, vamos lá, 252. Lembra lá da conta do porquê 252? Voltando aqui, ó, para nossa explicação, você vai saber que o barra 30 ele é 252 porque 256 menos 4, que são a quantidade de rushes, menos aqui, a gente não conta, tá? Então, 4, a possibilidade total dá 252. Então, você descobriu qual é a máscara. Então, 252. Tá aqui. Você pode fechar. Tá? Vamos voltar aqui. Então, essa máquina já está configurada com o IP 16.30.46.1. Vamos para de cá, então. Tá? Aqui é a mesma coisa. Vou colocar logo a máscara aqui. Então, 16.30.46.2. Este é o segundo computador que vai receber a faixa de rede. Tá? Nós vamos fechar aqui. E para que as máquinas possam se comunicar, eu vou colocar aqui um cabo de rede, tá? Entre eles. Vamos ver. Vamos colocar aqui, tá? E mais um entre ele e ele. Então, já há uma comunicação aqui com um cabo de rede. Normalmente o cabo de rede aqui é o par trançado que nós vamos escolher, tá certo? A próxima rede, nós precisamos escolher um número acima de 2, porque nós temos 3 elementos. O mais próximo é o barra 29. Voltando lá ao nosso exemplo, nós temos o barra 29, a segunda subrede. Então, não vamos mais utilizar esta, porque esta eu já utilizei aqui. Então, vamos pular para essa rede de cá. Se eu quiser fazer novamente um barra 30, eu posso muito bem fazer com este, né, esta subrede aqui, barra 30, é a segunda subrede barra 30. Eu quero pegar um barra 29, então eu vou usar esse, porque eu já usei esse elemento que está dentro desta rede. Vamos pegar aqui então, ó, a rede ponto 8. Então, o primeiro IP que eu vou usar vai ser o 49 e eu tenho até o 14 para usar. Então, vamos lá então, vamos configurar aqui em interfaces, tá estático. Ele não pode ser mais um barra 252, ou melhor, um barra 30. Ele não pode ter o final 252. Vocês vão ver na conta que ele vai ter que ser 248. Por quê? Lembra? Aqui, ó. Ele tem que ser um 248 porque o 256 menos a quantidade, que é 8, dá 248. Lembre-se, 4, 8 é sempre o dobro. Menos os 2, que é o ID e o broadcast. Então, menos o ID e o broadcast. Então, nós ficamos com essa quantidade de elementos. Vamos colocar
aqui então o nosso 16.46, ou melhor, é o nosso 30.46. Nós temos o primeiro número que é um 9. Vou fazer uma cópia disso aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo. Configurei o primeiro PC. Vamos para o segundo PC estático. Eu posso configurar aqui também, viu, pessoal? Nós estamos configurando aqui, mas também podemos configurar aqui, tá? Então aqui você vai ter que colocar tudo, o gateway, mas a princípio vamos continuar com nossa explicação aqui. Você vai saber o que é gateway na sequência, tá bom? Então, vamos mais uma vez, nosso próximo número é o 10. Nossa máscara, lembrando que é nosso final 248, então 255, 255, 255 e o nosso 248. Então já temos o nosso segundo IP configurado. Vamos configurar o terceiro IP. Vamos configurar aqui então a estática. Então o próximo que eu vou usar vai ser o 11. Máscara, novamente, 255, 255 e 248. Então, como eles estão na mesma rede, eles vão conseguir se comunicar normalmente, tá? Observe aqui, aqui já existe comunicação, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos ligar esta com esta, mais uma vez, esta com esta. Estamos ligando os computadores ao switch, então eles já fazem parte da mesma rede. Dando sequência, então, eu vou mostrar para vocês que quando eu abro aqui o prompt de comando, eu já posso fazer a comunicação entre elas. O comando mais utilizado é o comando ping. Vamos fazer então? Então seria o 16. Vamos buscar aqui, ó, digamos que eu tenha me esquecido qual o IP, eu vou usar o IP config/all. Pronto, aí está o meu endereço. Eu sei que como ele é um /30, o próximo elemento será o 16.30.46.2. Vamos fazer um teste de conectividade então. Vamos ver se ele está respondendo. Então, 16.30.46.2. Pronto, sucesso então. Nossa rede já está configurada. Na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento. Vamos fazer o teste aqui. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. E aos poucos você vai entender bem que trabalhar com simuladores é muito bacana e o Cisco Packet Tracer ele cumpre bem essa função. Até a próxima aula, então, um abraço a todos.